Benção, Pai. Hoje nós vamos estudar uma liçãozinha para o Senhor, tá? Liçãozinha de criança. Olha lá o título. A ressurreição de Jesus. Vamos lá? Vamos aprender? Beijão pro Senhor. Te amo, viu? Na época da Páscoa, muitos judeus iam até Jerusalém. Jesus também foi. Entrou na cidade montado no jumentinho. Uma grande multidão o recebeu com alegria. Jesus reuniu os discípulos para uma ceia. Ao perceber que eles, os discípulos, disputavam para saber quem era o maior, resolveu ensinar-lhe uma lição. Jesus resolveu ensinar uma lição aos discípulos. Vamos ver, pai, que lição foi essa? Vamos lá. Apanhou uma bacia com água e uma toalha. Em seguida, lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Olha só que lição! Com esse gesto, mostrou que, em primeiro lugar, devemos ser humildes. Olha a lição aí, devemos ser humildes, né, meu pai? Logo depois, sentou-se à mesa, abençoou, partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos. Tomou o cálice de vinho, abençoou e deu para eles beber. Esse vinho, pai, foi o vinho do suco da uva pura, viu? Não era um vinho que tinha álcool não, tá bom? Jesus disse: faça assim para que se lembre-se de mim quando não estiver mais entre vocês. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao Getsêmani, chamado também de Monte das Oliveiras. Para orar, Jesus subiu ao monte e afastou-se dos discípulos. De joelhos, Jesus orou a Deus. Ele sabia que estava chegando a hora de entrar, na morte, de enfrentar a dor, a humilhação e a morte. Momento depois, chegou Judas com os soldados romanos. Ele traiu Jesus por 30 moedas. Olha lá, tá? Um discípulo. Jesus tinha acabado de lavar os pés dele, tinha dado a Santa Ceia e ainda esse discípulo, Judas, foi lá e traiu Jesus. Tá vendo? Infelizmente, nós não podemos ser assim não, tá? Devemos ser o quê? Bonzinho e obediente a Papai do Céu e a Jesus. Vamos terminar, meu pai? Jesus foi levado para ser julgado. Os líderes judeus queriam livrar-se de Jesus porque ele falava que era filho de Deus. Olha só, tá vendo, pai? Condenado pelos líderes judeus, Jesus foi levado até Pilatos, o governador. Para receber a sentença, ele seria crucificado. Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém, até o Gólgota, que ficava fora da cidade. Ali, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Seus discípulos, Maria e outras mulheres, choravam a morte de Jesus. Jesus foi colocado em um sepulcro. Uma grande pedra fechou a entrada do sepulcro. Guardas vigiavam de dia e de noite. Na manhã seguinte, do 3º dia, depois Jesus ressuscitou. Olha, Jesus o quê? Ressuscitou na manhã do 3º dia. Foi no domingo, que não existe o nome domingo na Bíblia. Existe primeiro dia da semana, tá bom, pai? Houve um terremoto, um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra. Jesus ressuscitou, o anjo falou. Os guardas fugiram apavorados. Maria Madalena e outras Maria foram ver Jesus no sepulcro. O anjo que lá estava disse: Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Elas correram para encontrar os discípulos, para falar para os discípulos que Jesus ressuscitou. Dias depois, os discípulos estavam reunidos quando Jesus apareceu, mostrou o sinal na mão e nos pés para que eles crescem que ele
era Jesus, que ele era o verdadeiro Jesus, que ressuscitou. Explicou os motivos de sua morte e ressurreição e depois ordenou. Vamos ver o que foi que Jesus ordenou, Pai? Vamos lá? Ide e pregai para todos esses evangelhos. Ficou com seus discípulos por 40 dias. Depois disso, levou-se até o céu, ao alto da montanha, e subiu ao céu. Lá os abençoou e o foi levado aos céus. Enquanto Jesus subia, disse: Não temam, estarei com vocês todos os dias até o fim. Então Jesus fez o quê? Subiu ao monte, abençoou os discípulos e subiu ao céu. E disse: Não temas, porque todos os dias estarei com você até o fim. Então, tá vendo, Pai? Que história linda, maravilhosa? É para o Senhor lembrar que Jesus ressuscitou por cada um de nós. Te amo, Paizinho lindo.